Graça e paz, amados. Estamos novamente no nosso culto no lar e com muita alegria. Alegria porque Deus tem abençoado a nossa igreja, Deus tem abençoado o nosso povo. Nessa terça-feira, nossa irmã Nilfa veio para casa após um longo período de internação e Deus abençoou a cirurgia e ela está recuperando muito bem. Na terça-feira também, o pai da Priscila Marcelli saiu do hospital, veio para casa. Na terça-feira também houve o casamento da nossa irmã Paula. Ou seja, grandes bênçãos Deus tem nos dado. Muito mais do que essas bênçãos, tem protegido o nosso povo, tem tirado o nosso povo de diante deste coronavírus. Vamos fazer uma oração de gratidão. Pai querido, muito obrigado pela vida de todos que o Senhor tem abençoado, Pai. Pela nossa irmã Nilfa ter feito a cirurgia, já está em casa. Te louvamos por isso. Te louvamos, Senhor Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido por cada família, por cada pessoa, pelo casamento da Paula. Te louvamos pelo retorno do pai da Marcela e Priscila para casa. Que o Senhor continue abençoando e toda esta família. E abençoe todos os outros, Pai, diante dos seus problemas, das suas dificuldades. Nós temos muito que agradecer. Obrigado, porque o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Quando a gente está feliz, o que a gente faz? Louva a Deus. Portanto, louve ao Senhor agora. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei.
por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é, por tudo que é, por tudo que é. Deus é bom. Amém. Deus é bom. Quem concorda que Deus é bom, diga amém. Amém. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês 1 Samuel, capítulo 30, de 1 a 6, que diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Siclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Siclague, e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Até aqui, queridos. Vamos orar mais uma vez. Pai, agora fale conosco através da Tua palavra. Derrame a Sua bênção e abençoe, Senhor Deus, a todos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre a vitória sobre as tragédias. Todos nós passamos por algum momento na história da nossa vida por uma tragédia. O texto que nós acabamos de ler fala exatamente isso, que Davi e os seus homens passaram por um momento muito difícil. Uma tragédia havia acontecido. Quando Davi estava retornando de uma possível batalha, porque na realidade ele foi para a batalha, mas os príncipes dos filisteus não permitiram, e nessa ocasião Davi estava vivendo no território dos filisteus diante da perseguição do rei Saul, o rei de Israel, a ele. E por isso ele ficou ali. E ele ajudava muito um rei chamado rei Aques. E no momento de uma batalha que os filisteus estavam agora fazendo contra Israel, Davi se possibilitou de ir juntamente com os seus homens. Chegou lá, junto desse rei, mas os príncipes dos filisteus não permitiram, porque temeram da possibilidade de Davi passar para o lado de Israel e aí vir contra eles, os príncipes dos filisteus. E por causa disso, eles mandaram Davi de volta para casa. E quando Davi está voltando e aproximando da cidade de Siclague, que era a cidade ali de Davi, com os seus homens, suas famílias, ele viu que a cidade estava incendiada. Davi se aproximou da cidade e eis uma grande tragédia. Os amalequitas deram contra esta cidade no sul e depois queimaram toda a cidade e levaram as mulheres, levaram as crianças para o cativeiro. E aí acontece essa tragédia. Eu gostaria exatamente de falar um pouco sobre essa tragédia. Primeiramente, irmãos, uma tragédia pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Ali estava o homem segundo o coração de Deus chamado Davi. E Davi, vamos dizer, estava trabalhando, estava tentando dar o seu melhor para ajudar aos reis, aos príncipes dos filisteus. E ao retornar para casa, ao chegar naquela cidade, a cidade estava destruída. E nos diz a palavra do Senhor no versículo 1 o seguinte:
Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Siclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Siclag e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Ou seja, a tragédia ali foi perder a cidade, perder suas moradias, porque estavam queimadas, e além do material, os seus filhos e as suas esposas. E nos diz a palavra do Senhor no versículo 4, então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram. E a palavra do Senhor diz que até não terem mais forças para chorar. Ou seja, a tragédia os abateu emocionalmente. Todos derramaram suas lágrimas. Uma das coisas que acontece conosco quando vem uma tragédia é o abalo emocional. Eles estavam abalados emocionalmente. Haviam perdido tudo. E agora, uma coisa interessante. Naquele momento que eles chegaram, houve as lágrimas, houve a tristeza, houve uma coisa interessante. As lágrimas. As lágrimas são os meios que nós temos, irmãos, para pôr para fora a nossa dor. E aqui não eram mulheres que choravam, eram homens e o rei, que seria o futuro rei de Israel, Davi. E choraram até não ter mais forças. No momento de tragédia, irmãos, nós temos que chorar. As lágrimas fazem parte da nossa vida. E assim sucedeu, eles choraram. A tragédia os abateu. Todos nós, quando passamos por uma tragédia, também somos abatidos. Mas acontece uma segunda coisa. Além de sofrerem por causa dessa tragédia, Davi teve um sofrimento duplo. Nos diz a palavra do Senhor que, além de Davi ter tido as suas esposas levadas cativas, no versículo 6 diz assim, também Davi muito se angustiou. Por que Davi muito se angustiou, além de chorar por causa da tragédia? O texto diz, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Meus irmãos, em momento de tragédias, as pessoas tentam culpar outras pessoas por causa das tragédias. E não foi diferente aqui. Aquele povo que era amigo de Davi, aquele povo que caminhava com Davi, aquele povo que foi para a guerra com Davi, agora se volta contra Davi. Davi passa a ser aquele que eles, por causa da amargura do coração, acusam Davi por causa daquilo. Como a gente percebe essa culpa? Quando eles falavam de apedrejar a Davi. Ou seja, como quem dizendo, a culpa é sua, Davi. Por que nós fomos te seguir? Você nos convenceu de segui-lo para essa batalha junto com os filisteus. Então a culpa é sua. Assim são os seres humanos, irmãos. Sempre tentam achar a culpa em alguém. Quando existe problema no lar, um ou outro tenta acusar. O marido às vezes acusa a esposa e a esposa acusa a ele quando acontece uma tragédia. Essa é uma tendência humana, a gente tentar achar um culpado. Quando a gente não acha nenhum culpado, a gente acusa Deus. É interessante. Nós jamais temos a dignidade de entendermos que determinadas situações acontecem, às vezes não por culpa dos seres humanos, mas por causa de alguma coisa que sucedeu
E ali foi o inimigo, os amalequitas. Não foi ele que chamou os amalequitas para invadir. Davi foi para a guerra junto com os filisteus, que aquilo aconteceu. Não, foi um fato natural, comum que sucedeu. Assim também nós devemos, irmãos, olharmos para nós e, diante de tragédias, não procurar alguém para a gente acusar. Olha o que sucedeu com o Senhor Jesus Cristo. Jesus foi preso, Jesus foi ferido, Jesus foi levado para o Gólgota, o Senhor Jesus Cristo foi para a cruz, o Senhor Jesus Cristo foi crucificado naquela cruz. E é interessante que Jesus não põe a culpa nos seres humanos, apesar que eles de fato eram culpados. Eles foram contra Jesus, eles prenderam Jesus, eles levaram Jesus à morte. E o Senhor Jesus lá na cruz diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É uma maneira muito digna daquilo que o Filho de Deus fez. Mas aqui os homens colocaram a culpa em Davi. Ou seja, não só a tragédia pessoal de Davi de ter visto as suas esposas, ou melhor, quando chegou ali na cidade, não viu as suas esposas, a cidade destruída, as pessoas ainda põem essa culpa que Davi era o culpado. Olha só, por isso que a Bíblia diz que muito se angustiou Davi. Além dos problemas, Davi agora se torna, na visão daquele povo, o responsável. É muito difícil. É muito difícil quando a carga está muito forte sobre os nossos ombros. Quando você é acusado de algo que você não fez. É muito difícil. É muito difícil quando a carga cresce demais nas nossas vidas. E qual é a solução, irmãos? A Bíblia nos diz, nesse mesmo versículo 6, assim: porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Olha o que Davi faz. Davi, ele não fica ali chateado com o seu povo, mas ele se volta para Deus e diz o texto aqui que ele se reanimou no Senhor, seu Deus. É isso que nós temos que fazer. No momento de tragédia, a gente se voltar para Deus. Ele voltou-se para Deus, ele olhou para Deus, e é interessante que ele foi reanimado. Por que ele foi reanimado? Porque ele sabia do poder de Deus. Davi havia lutado contra um gigante Golias e o venceu. Davi passou pelos piores momentos devido à perseguição do rei Saul, e ele venceu todos aqueles momentos por causa do Senhor que o protegeu. Por isso, ao olhar para Deus, o coração fica animado. É como se ele olhasse e falou: eu sei em quem eu posso ter a solução. E este é Deus. Por isso que reanima o coração dele. Nasce a esperança através de Deus. É exatamente isso que acontece. Quando você volta-se para Deus, nasce a esperança no coração. E o que mais ele fez? A Bíblia nos diz, no versículo 7, que disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a éstola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei o bando? Alcançá-lo-ei? O que Davi faz, irmãos? Quando ele olha para o Senhor, se anima em Deus, ele vê esperança em Deus. E naquele momento ele coloca o problema diante de Deus, mas já com uma solução. Ele chega para Deus, não é para lastimar, não é para chorar a acusação, mas ele busca uma resposta, e ele tem uma resposta. E a resposta que ele já tinha no coração é de ir, perseguir o bando e alcançá-lo. Ele tinha isso, mas para que isso se tornasse uma realidade, ele o fizesse, ele consulta a Deus. Ele diz: Deus, eu devo perseguir esse bando? Eu vou alcançar o bando? Irmãos, é isto. Mesmo que você já tenha resposta para alguma coisa, consulte o Senhor antes. Põe isso nas mãos de Deus. Questione, pergunte: é isso mesmo, Deus? É isso que eu devo fazer? É isso que é a solução para resolver as tragédias da vida.
perguntar qual direção a Deus devemos tomar. E olha que Deus respondeu a ele. A Bíblia diz que Deus disse a ele, respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Meus irmãos, se Davi estava animado, agora ele fica muito mais animado, porque o Senhor dos Exércitos disse para ele que ele podia ir, e ele ia alcançar e ia libertar, como diz aqui, tudo. Davi, eu acho que imediatamente montou no seu cavalo e com seus 600 homens foi atrás do bando. Mas só que durante o caminho, em determinado momento, o pequeno exército de 600 homens de Davi para. Para por quê? Porque 200 homens já não estavam aguentando, estavam cansados. Além da viagem que eles já tinham feito 3 dias, lá do rei Aques, a localidade onde o rei Aques estava até Ciclage, eles tinham passado por um estresse emocional muito grande. E eles não estavam aguentando. E Davi falou, olha, vocês permanecem, sem problema. E Davi agora tem o seu exército de 400, de 600 para 400. Mas ele continuou, porque ele sabia que Deus daria vitória, seja com 600, 400, 200, ou só com ele. Ele tinha essa fé em Deus. E isso é muito importante no momento de tragédia. Mesmo que pareça que todos não estão te apoiando, tenha fé em Deus. Para você é suficiente só Deus. E é exatamente isso que acontece. Com esses 400 homens, ele foi e ele conseguiu. No versículo 18 diz assim, assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Veja, tudo Davi tornou a trazer. Sabe, em momentos difíceis, é muito importante essa confiança sua em Deus, porque Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Mas você precisa se animar no Senhor, você precisa colocar diante de Deus aquilo que você tem. Nem que seja só o desejo. Coloque diante de Deus, espere a resposta de Deus e então marche. Marche porque Deus te dará a vitória. Foi assim que aconteceu na vida de Davi e é isso que eu desejo que aconteça na sua vida. Creia no Senhor, espera no Senhor. Diante de tragédias, não fique só nas suas lágrimas. Chore sem sombra de dúvida, mas olhe para o alto. Há esperança no Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pela sua palavra e diante de todos, Pai, que já têm passado, ou que estão passando, ou que passarão por alguma tragédia, que o Senhor possa abençoá-los e mostrar o caminho melhor para que eles tenham uma vitória. A vitória sobre a tragédia vem, Senhor Deus, na graça e na bênção do Senhor. Que seja assim na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus o abençoe.